Oi pessoal, eu sou a Adriana, sou professora de Química, vacinada, brasileira, adoro meu país, quero tudo de melhor para ele e é por isso que a gente precisa falar sobre a PEC 55 sobre a reforma do ensino médio. Nesse momento em Minas Gerais, professores estão fazendo protestos contra isso e, infelizmente, cara, a gente tem muita desinformação por aí. O problema é que, quando a gente pensa em um teto nos gastos públicos, que é o nome da PEC 55, sobre reforma do ensino médio, que é essa medida provisória, parecem coisas boas a princípio, os títulos são legais, mas elas escondem coisas que não são tão legais assim, e o pior de tudo, elas podem acabar não fazendo aquilo que elas se propõem a fazer, que é realmente criar um teto efetivo para os gastos públicos que estão acabando com a nossa economia, e reformar o ensino médio. No final das contas, eles podem não fazer nenhuma das duas coisas. Por isso, eu fiz um vídeo conversando um pouco sobre elas, aí eu vou item por item da PEC, item por item da reforma do ensino médio, explicando os pensamentos a respeito delas, por que eu acho que eles são efetivos ou não. Mas, para ganhar tempo, né, para quem às vezes está só interessado em saber mais ou menos o que eu discuti, eu fiz um vídeo curtinho, que vai ser as 10 perguntas que a PEC 55 e a MP do ensino médio não respondem. Quando você dá uma olhada no texto dessa PEC, no texto dessa medida provisória, você fica com essas perguntas e não tem nada lá que responde isso, te coloca mais tranquilo. A pergunta número 1. Por que a PEC 55 vai congelar os gastos públicos por 20 anos? Gente, por que não congelar por menos tempo para avaliar esses efeitos? E se os efeitos forem ruins? A gente vai ficar preso nesse congelamento por 20 anos. Para pensar, pessoal, há 20 anos o Fernando Henrique estava no seu primeiro mandato. Olha quanta coisa mudou, a gente tinha uma dívida externa do tamanho de uma casa. E a gente conseguiu pagar essa dívida externa do tamanho de uma casa no iniciozinho dos anos 2000. Não precisou de 20 anos para isso, mal e mal precisou de 5 anos, 10 anos. E essa PEC está querendo ficar aí por 20 anos inteiros. Isso é muito excessivo. A partir de 10 anos, a PEC pode ser reajustada para que o limite de gastos não tenha que seguir só a inflação, igual está previsto. Mas mesmo assim, gente, isso é muito sério. 20 anos é muita coisa. Eu realmente acho que a gente deveria revisar isso. 2. Por enquanto, o Fundeb, que é o nosso Fundo Nacional de Educação Básica, está protegido do teto. Ele está nas exceções que são citadas no artigo 102, parágrafo 6 da PEC. Esse parágrafo 6 vai falar várias leis, vários artigos que não vão ser afetados, e um deles é o repasse de verbas do governo federal para os estados e para os municípios para ajudar no desenvolvimento da educação, no pagamento de professores. Então isso já acontece desde 2006, quando o estado, quando o município não tem dinheiro suficiente para investir o mínimo necessário na educação, tem um repasse do governo federal, que é feito via Fundeb. Só que a emenda do Fundeb, que foi essa emenda de 2016, ela tem um prazo de 14 anos para acabar, que vai dar em 2020. O que vai acontecer com o Fundeb depois de 2020? Ele não vai estar mais nessas exceções. A exceção que está citada ali na lei acaba em 2020. E a PEC vai até 2036. E nesses 16 anos, o governo federal não vai ter mais essa obrigação de repassar? Ou se ele vai repassar agora, isso vai estar dentro do teto? Como que isso vai acontecer? E se os estados estiverem quebrados aí, então a educação vai quebrar junto? Vai quebrar tudo junto? Terceira pergunta. O que são as tais das outras transferências obrigatórias derivadas de lei que sejam apuradas em função de receitas vinculadas, que também estão fora do cálculo de teto de gastos? Está junto com o Fundeb ali, essas transferências obrigatórias. Isso não vai estar contemplado no teto, isso não vai no cálculo do teto. Mas por que as leis não estão citadas? Todas as leis que iam ser impactadas por essa medida, por essa PEC, são citadas no corpo da lei. Por que essas não? Derivadas de quais leis? Isso poderia virar uma forma de criar um furo na PEC? Então, assim, efetivamente invalidando a PEC e o governo podendo continuar gastando tudo que ele sempre gastou? Isso é sério. Outras exceções que são bem claras ali é a polícia. Então, os gastos com a polícia não estão contemplados na PEC. O Estado pode gastar o quanto precisar. E os gastos com Brasília.
os gastos com manutenção do serviço público de Brasília não estão nos tetos. Então, se Brasília conseguir colocar lá que um concerto do Metallica de $1 milhão faz parte dos seus gastos públicos, isso vai passar. Bom, pergunta número 4. O artigo 103 da PEC vai listar as vedações que vão ser aplicadas caso algum dos poderes não cumpra o seu limite de gastos. Então, digamos assim, o poder legislativo gastou mais do que estava determinado pela PEC. O que vai acontecer? Bom, aí ele cita uma série de vedações que vão durar durante 1 ano. Mas por que essas vedações são voltadas para os servidores públicos no geral, sem nenhuma menção de punição ao poder que descumpriu o teto? Então, se os deputados derem uma mega festa e descumprir o teto, não vai acontecer nada com eles. O que vai acontecer com os servidores públicos? Que incentivo que eles vão ter para não gastar além do que devia, se eles em si não vão sofrer nenhuma sanção? Sério. Quem vai sofrer a sanção são os servidores públicos. Esses caras, os chefes públicos, não vão sofrer absolutamente nada. Eles não vão ter um cortezinho, não tem uma ameaça de impeachment, não tem uma ameaça de processo administrativo, nada. Na PEC não contempla nada como punição, só para os servidores. Sendo assim, que garantia nós, como povo, teremos de que o governo não vai estourar o teto de gastos de propósito para evitar de dar aumento aos servidores públicos, rever plano de carreira, fazer contratações e cumprir determinações judiciais em termos de pagamento durante os 20 anos da PEC. Gente, é sério. Dá uma relida na PEC. Se um servidor público entrar na justiça pedindo para ser ressarcido em termos de salário e tal, enquanto a PEC estiver vigorando, caso os tetos tenham sido estourados no ano anterior, ele não vai receber. Ele vai ficar 20 anos sem receber isso. Se o governo estourar o gasto todo ano, estourar o teto todo ano, vai ficar 20 anos sem concurso público. Porque no ano seguinte ao teto ser estourado, não pode ter concurso público. Vocês têm noção do que é isso? A gente está dando para o governo esse poder. Assim, eu posso descumprir a lei, não vai acontecer nada comigo, e os servidores públicos ainda vão ter que amargar 1 ano a mais sem aumento de salário, sem readequação de salário, sem receber o que ele deve na justiça e sem ter concurso público e nova contratação, mesmo que seja necessário. A única coisa que a PEC fala é: essas coisas todas podem acontecer se não houver impacto nos gastos. Ou seja, se o governo cortar gastos em algum lugar, ele pode aumentar o salário dos servidores. Mas, sério, cara, isso não vai acontecer. Todos esses setores públicos já estão trabalhando assim na beiradinha. Não tem de onde cortar para resolver esses problemas. E o concurso público, mesmo que tenha ainda como fazer dentro do teto dos gastos, não vai poder ser feito, porque não tem nenhuma especificação, só fala isso. No ano seguinte ao estouro de teto, não tem concurso público. Isso é uma coisa muito séria. Porque o governo não tem sanção nenhuma, ele vai fazer isso com total impunidade. É uma coisa muito, muito séria, que ninguém está se perguntando, ninguém está se questionando, exceto os próprios servidores, que são os afetados por isso. Próxima pergunta. Por que os juros e amortizações da dívida interna, que correspondem a 40% dos gastos públicos, e que é mais que todos os outros, tirando os gastos com a Previdência somados, não são contemplados na PEC? E uma emenda que foi proposta para contemplar esses juros e amortizações foi rejeitada. Cara, se você pegar saúde, educação, energia, segurança pública, sistema judiciário, administração do país, todos os gastos que você puder imaginar, isso ainda soma uns 30 e poucos % do gasto total do país. Uns 9% aí são os repasses do governo federal para estados e municípios, uns 20% é gasto com a Previdência e 40% são juros e amortizações da dívida interna, a dívida do governo com banco, com empresa, com não sei das quantas. Por que isso não é nem citado na PEC, se isso é o que mais impacta no nosso orçamento? E mais, educação, saúde e assistência social não chega a dar, não corresponde nem a 10% do orçamento da União. Então, por que esses investimentos eles estão colocados no cálculo do teto, sendo que eles poderiam ter sido colocados de fora? Aí dá para fazer reforma de ensino médio, dá para fazer reforma de saúde, dá para continuar investindo na assistência social, mas não, isso está no teto. Isso aí vai ter teto de gastos. Os juros e amortizações, que é a parte mais
dramática do nosso orçamento não está no teto. Então, o que adianta 30% dos gastos do país estarem contemplados no teto de gastos públicos e 40%, 50%, né, porque o repasse para os municípios também não está no teto, 50% dos nossos gastos não estão contemplados pela PEC, nem de passagem. A PEC só está de olho nos servidores públicos. Ela só está tentando isso. Assim, esses servidores públicos estão reclamando demais de salário, vamos parar com isso. Só para isso que essa PEC está servindo, porque o que mais dá gasto ela nem fala. Bom, pergunta 7. Por que a auditoria da dívida interna, essa aí de 40%, que foi vetada pela ex-presidente Dilma, não foi votada novamente antes da PEC? Já que isso poderia até mesmo determinar que a PEC não seria necessária. Porque vamos parar aqui, 40% dos gastos públicos. Teve uma época que a Câmara aprovou uma auditoria dessa dívida aí, desses 40% aí, desses juros, dessas amortizações. E aí a Dilma vetou, o que eu achei complicado da parte dela. Eu não entendi essa e eu realmente não aprovo, é uma crítica que eu tenho ao governo dela. Mas assim, ela sofreu impeachment. Por que então a Câmara não aproveitou que ela sofreu impeachment para passar isso? Que é uma coisa muito mais importante, é o maior gasto que o país tem. E isso não vai ser auditado? Não tem mais Dilma lá para ter desculpa de que ela está vetando isso. Então, por que a Câmara não aprovou de novo, não votou de novo essa auditoria da dívida? Dependendo do que saísse dessa auditoria, talvez essa PEC aí não fosse necessária por 20 anos. Talvez a gente descobrisse que a situação do Brasil nem está tão complicada assim. A Dilma saiu, por que não fazer? Pergunta 8. Os servidores públicos são uma parcela considerável da população. E eles são os consumidores mais fiéis do setor de serviços do Brasil. E o setor de serviços, de acordo com o IBGE, é o que contribui mais para o PIB do Brasil. É sério, ele contribui mais que a indústria agropecuária, o petróleo e tudo mais que você puder pensar, construção civil, mais que tudo isso junto. É o setor de serviços, que é o setor de hotelaria, de comércio, de salão de beleza, tudo quanto há. Tudo isso está em setor de serviços. E você sabe que servidor público, como tem um salário mais ou menos estável, são os melhores consumidores. Só que com esse congelamento de salários, congelamento de plano de carreira e demissões em massa que estão acontecendo, o setor de serviços é o primeiro a ser prejudicado, porque essas pessoas que antes gastavam dinheiro com ele não têm mais esse dinheiro. Só que impactar esse setor, que é o que mais contribui para o PIB, não é dar um tiro no pé. Tá, aí você controla seus gastos de um lado e você diminui a sua receita do outro. Como que isso vai funcionar? No final das contas, na melhor das hipóteses, vai continuar elas por elas. Bom, outra pergunta. Como exatamente o governo pretende realizar essa reforma do ensino médio, dessa medida provisória, ao mesmo tempo que impõe um teto de gastos públicos? Quer dizer, o Fundeb, né, que é essa ajuda aí do governo federal, só está protegido do teto por 3 anos, mais ou menos, até 2020. E você tirar esse ensino comum, né, fazer a transição entre o ensino comum para o ensino integral, vai exigir tremendos investimentos. Isso vai durar muito mais que 3 anos. Ó, primeira coisa, só para dar uma noção para vocês. As escolas hoje têm turno da manhã e turno da tarde. Se for ensino integral, não tem como ter turno da tarde. O que vai fazer com esses alunos que eram do turno da tarde? Eles vão para onde? Vai ter que criar novas escolas. Vai ter que construir escolas do zero. E leva muito mais que 3 anos para você construir uma escola do zero. E além de construir essa escola do zero, vai ter que contratar professores para essas escolas. Vai ter que contratar professores para o ensino técnico, que é o que essa medida provisória está propondo, né? Que aumente a carga horária do ensino médio para ter um ensino técnico, para ter essa visão mais trabalhista da coisa, né? Mas como que vai fazer isso? Ó, tem que contratar professor, tem que construir escola, tem que adequar as escolas. Cara, a maioria das escolas que eu conheço, as melhores escolas que eu conheço, ainda assim tem 3 data shows para 20 turmas. Como que você põe ensino técnico se não tem nem data show para todas as turmas? Você vai ter que comprar aparelhos, você vai ter que comprar máquinas, vai ter que comprar um monte de coisa. Isso vai ser um investimento que é uma coisa absurda. E como que você faz isso dentro de um contexto em que existe um teto para os gastos de educação? Vai cortar onde? É fácil. Despede todos os professores que têm licenciatura, mestrado e doutorado e contrata aí os universitários com notório saber.
O que nos leva à 10ª pergunta. Como impedir que o notório saber não seja abusado, de forma a permitir o Estado contratar professores que não estejam qualificados para os postos só porque sairão mais baratos? Como qualifica esse notório saber? Muita gente tem aquele medo de que nesse notório saber aí comecem a entrar, por exemplo, sei lá, grupos muito conservadores em termos religiosos para impedir que haja discussões sobre homossexualidade e transexualidade na escola, por exemplo, ou que entrem grupos criacionistas que deem uma dificultada aí no ensino da biologia. E eu entendo essa preocupação, mas a minha preocupação maior nem é essa. Porque, sério, cara, é um salário muito de miséria para essas pessoas aceitarem ficar por muito tempo na escola. Eu estou muito mais preocupada com isso. Você sabe que um professor com doutorado ganha quase o triplo de um professor no início de carreira. O que seria bom, né? Poxa, isso daria um incentivo para os professores estudarem mais, tirarem mestrado, tirarem doutorado, se qualificarem mais. Só que com esse tal desse notório saber, o que você pode fazer? Em vez de você contratar um professor com licenciatura, que pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado na área, você contrata, sei lá, um advogado para dar aula de história. Como ele não se enquadra aí no plano de carreira dos professores, ele vai passar a vida inteira ganhando salário de miséria. Ele não tem prospecto assim, de crescimento. E aí você tá aí sucateando a educação, barateando a educação. Em vez de você reformar, você tá piorando. Porque você não vai ter dinheiro para fazer o que deveria fazer, que era melhorar a infraestrutura das escolas, melhorar o currículo das escolas, e ao mesmo tempo você sancionou uma lei que permite que o que já existe ainda seja ainda mais sucateado. Então, como impedir isso de acontecer? Que notório saber isso? Teria que ter uma codificação desse notório saber. Quem que decide isso? Então, uma rede de ensino, sei lá, a rede de ensino estadual de Minas Gerais pode decidir que notório saber é sinônimo de ser parente do governador. Não tem nada que impeça. Então, é sério, pessoal. Isso tudo são questões que você não pode sair aprovando uma lei sem todas essas coisas estarem muito bem resolvidas, sem todos esses artigos estarem bem discutidos, e essa lei está passando sem questionamento nenhum. Os deputados não estão colocando nada, eles não estão com pressa de colocar nada. Isso é uma coisa séria. Isso é uma discussão que tem que acontecer. Então, da próxima vez que vocês virem povo protestando, os professores questionando, questionem-se também um pouquinho, porque essas coisas não podem passar em branco do jeito que elas estão passando. Isso é muito oba-oba com a gente. São coisas que podem acabar com o Brasil. Como eu tô falando, se a gente impactar o setor de serviços, que é o que mais contribui para o nosso PIB, a gente tá dentro d'água. E esse teto dos gastos públicos pode fazer isso, porque não está sendo feito direito. Cadê o maior gasto público que a gente tem nem está sendo contemplado? E esse negócio está querendo passar para 20 anos. Isso não é brincadeira. Esse povo está achando que é brincadeira, não é. Vamos pensar isso com seriedade e vamos amadurecer essa discussão. Não é uma questão de time, não é PT versus PSDB, não é Temer, fora Temer, fique Temer, fora Dilma, fique Dilma, não é nada disso. São coisas sérias que estão impactando a nossa vida política, estão impactando a nossa vida pública e que podem gerar aí problemas sérios para todos nós a longo prazo. Obrigadão, pessoal!